Via de regra, é na Justiça Estadual que são julgados os responsáveis por crimes como assaltos ou homicídios, por exemplo. Pouca gente sabe, mas dependendo de quem foi a vítima, o processo pode ser analisado na esfera federal. Veja um exemplo na reportagem de Viviane Rosa. Mateiros fica no Jalapão, a 320 quilômetros de Palmas, capital do Tocantins. Na cidade, onde vivem pouco mais de 2.000 pessoas e a principal atividade é a agricultura de subsistência, pode-se dizer que o trabalho da polícia é tranquilo. Em média, a única delegacia registra uma ocorrência a cada 6 ou 7 dias. A princípio, ocorre com mais incidência violência doméstica. Mas em 2013, um caso fugiu à regra. Em julho, o único banco do município, que funciona dentro da agência dos Correios, foi assaltado. Uma ocorrência que tirou a paz dos moradores. Laudeci foi a última cliente atendida antes do assalto. E eu peguei e saí do correio, no que eu saí, que eu desci do correio e já vi ele lá. O homem entrou na agência, rendeu o funcionário com uma faca, pegou R$ 2.500 que estavam no caixa e saiu tranquilamente. Ele sabia que naquele momento não havia nenhum policial na cidade. É que a delegacia tem 2 equipes que se revezam seguindo uma escala no mínimo peculiar. Um grupo de policiais trabalha na primeira quinzena do mês e o outro na segunda. O problema é que nos dias em que eram feitas as trocas, os agentes de plantão iam embora antes que os substitutos assumissem os postos. No dia do assalto, o ladrão sabia que quando o funcionário dos Correios ligasse para a delegacia, não encontraria nenhum policial. E foi exatamente o que aconteceu. A secretária de administração da prefeitura reconhece a falha e garante que já tomou providências para impedir que esse tipo de situação se repita. A gente fez um pedido e fomos atendidos. A equipe só vai embora depois que a outra chega, né? Mariana esteve na agência logo após o assalto. Ela conta que quando entrou, o funcionário ainda tentava se recuperar do susto. Ele falou que o rapaz chegou com uma faca, aí ele disse que não pode fazer nada, entregou o dinheiro pro menino, o menino saiu correndo. Ele estava muito assustado. Como o crime foi cometido em uma empresa pública, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, que assumiu as investigações. As câmeras de segurança dos Correios confirmaram que os moradores já suspeitavam. O assaltante era um rapaz conhecido na região por praticar pequenos furtos. A fama dele não é fama de ladrão, como se diz, né? 4 dias depois do assalto, o rapaz foi encontrado dentro de um ônibus que partia em direção a Palmas. Ele negou a autoria do crime e ainda deu outro nome aos policiais, mas a estratégia não funcionou. Reconhecido pelo funcionário dos Correios, o assaltante foi preso e processado nessa vara federal em Palmas, inaugurada um mês antes para tratar exclusivamente de ações criminais. O juiz que analisou o caso condenou o homem a 5 anos e 8 meses de prisão. Dificilmente teríamos conseguido dar uma resposta tão célere como foi neste caso, com uma vara de competência geral. E isso é o que o judiciário deve oferecer à sociedade, uma resposta rápida aos casos que são submetidos. É a principal função do Poder Judiciário. Esse caso só foi julgado na Justiça Federal porque envolvia os Correios, uma empresa pública ligada à União. Essas competências estão previstas na Constituição de 88. Lá diz que cabe aos juízes federais processar e julgar causas em que a União, autarquias ou empresas federais sejam interessadas. Não importa se a instituição está na condição de autora, como foi o caso do assalto em Mateiros, ou de ré, como ocorre, por exemplo, quando alguém processa o INSS.